Hoje eu vim te dizer o que eu recebi através da oração. Quando esta igreja ora, que clama e implora, Deus responde não. Quando estava no leito, aflita até, sem esperança de viver, a igreja clamou, Deus ouvindo a oração, teve dele compaixão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Quantas vezes muitos dizem que Deus não está ouvindo a sua oração, murmura até e fala que Deus não te ouve, não. Talvez você saiba, Ele opera quando quer, acredita então. Digo agora, você vai apenas ter no Deus de Abraão. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia somente que você terá a vitória nas mãos. Oração, 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 nunca é demais. Oração, oração, confia. Glória a Deus, glória a Jesus, doce Espírito Santo, glória a Deus. Eu quero saudá-los, a cada um dos meus amados irmãos, irmãs e ouvintes, com a doce paz do Senhor Jesus. Na noite dessa sexta-feira, dia 6 de junho, estamos adentrando no segundo dia do nosso propósito, do santo jejum e da oração. Eu quero saudar a irmã Regina Maria de Paula, que o Eterno derrame sobre a vida da senhora as bênçãos da parte dele, sobre a sua saúde e a sua família. E nessa oportunidade eu quero chamar a atenção dos amados ouvintes, são 21h em ponto, que estamos em uma grande batalha. Como Neemias expressou dizendo: estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Nós, como servo do Altíssimo, nós vivemos pela fé, não por vista.
Paulo nos afirma isso. E viver pela fé não é fácil. Viver pela fé é acreditar quando toda circunstância diz não. Irmão Fábio Porfírio, a graça e a paz, juntamente com a senhora sua esposa, a graça e a paz. Eu não sei, irmão Fábio, se o senhor chegou a ouvir o meu áudio por volta de 12:30, 1h da tarde, quando estava eu dentro do vale da oração, orando, e o Espírito do Senhor me trouxe à memória a sua pessoa, e eu te enviei aquele áudio. Não sei devido à sua correria, mas vai lá e ouça, tá? E fica atento e me responda, por favor. Meus irmãos, dobra atenção. O interessante, irmã Mara, Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. O interessante que o mundo espiritual é real. E confesso a vocês que estamos numa batalha tão travada, que às vezes eu olho para este livro com essa quantidade de pedidos. E às vezes eu me pergunto, as pessoas estão deixando a fé se abater? Estão deixando as lutas, dificuldade vencer? Irmã Fátima Ribeiro, Deus abençoe, a paz do Senhor, seja bem-vinda. Por que eu estou falando com os irmãos? Eu fiz uma live, expliquei sobre o propósito, e os irmãos acreditam que até ontem só chegou isso aqui para mim. Hoje, que me enviaram mais 3 pedidos, que eu vou mandar imprimir amanhã, que já mandaram fora do horário, e me mandaram 4 fotos. 4 fotos só. Irmão Cláudio, Deus te abençoe e a paz do Senhor. E a pergunta que não quer se calar. Mas por que as pessoas não estão interagindo? Ah, pastor, é porque eu já mandei no propósito anterior. É porque eu já mandei no outro propósito. Quantas vezes Naamã teve que mergulhar no mesmo rio para receber a cura dele? Quantas voltas o invisível Josué teve que dar a 32 quilômetros das muralhas de Jericó? Então, às vezes, quando eu estou em oração, eu falo, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, eu tenho orado, eu tenho jejuado, eu tenho colocado a minha vida diante do Senhor. Irmãos, quando eu pego o WhatsApp, eu estou desabafando para que vocês entendam o que eu vou ler nesta noite. Eu pego o WhatsApp da oração e gravo a oração, envio mensagem para mais ou menos 50 pessoas que estão aqui. Irmão, se 2 dessas pessoas me responder, é muito. Visualiza e nem responde.
E o interessante é que passa meses, essas mesmas pessoas que eu mandei mensagem entram em algum tipo de provação. E aí desesperadamente me procuram. E eu sempre bato na tecla, vem orar com o pastor. Envia o seu pedido. E a pergunta que não quer se calar, se eu estivesse dentro de um templo, de uma igreja, fazendo esse propósito, será que esse livro já não estava totalmente ocupado? Todas as páginas completas? Não sei. Se você não acreditar em você mesmo, se você não acreditar no seu potencial, você nunca vai chegar onde Deus quer que você chegue. Porque, primeiramente, você tem que acreditar. E eu vou mostrar para vocês aqui 2 textos. O primeiro texto se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, quando o Senhor se manifesta um homem chamado Saulo. Quem já leu esse texto, a história, sabe muito bem quem é esse personagem. Porque no capítulo de número 6, capítulo 5, 6, 7, 8, era conhecido como Saulo. No capítulo 9 em diante, já é Paulo. Este homem perseguia, matava os cristãos, prendia homens, mulheres e crianças. Ele assinou a sentença de morte do Estevão. Mas um dia ele vai até o sumo sacerdote e pede uma autorização para buscar os crentes que estavam em Damasco. Então ele pega um grupo de homens, pega a carta e vai em direção a Damasco. Mas no meio do caminho, o próprio Senhor Jesus se revela a ele. Quando ele cai por terra e um clarão se manifesta. E aí o Senhor chama ele pelo nome, dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegue? Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Ou seja, duro é para ti lutar com aquele que é mais forte do que você. E a Bíblia nos afirma que eles pegam Paulo, que agora já virou Paulo, leva até Damasco, mas ele chega cego em Damasco. Fica 3 dias e 3 noites ali e se converteu ao Cristo, ficou ali em jejum 3 noites e 3 dias e 3 noites. Presta bastante atenção. A Bíblia nos afirma que o Senhor Jesus visita um homem chamado Ananias, que estava em oração. E eu vou mostrar para você que tem muitos crentes, ou muitos cristãos, dentro dos templos, dentro das igrejas, que precisa dessa oração. Que isso, pastor? Eu vou provar para você. Eu vou provar. Atos capítulo de número 9, versículo de número 17, diz assim: E Ananias foi e entrou na casa, impôs-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que apareceu no caminho por onde vinha, me enviou para que torne a ver e seja cheio do Espírito Santo. Presta atenção. Versículo 18 do capítulo 9 de Atos. E logo lhe caíram dos olhos
como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantou-se e foi batizado. Parafraseando o texto, pois estamos em um propósito, debaixo do tema 14 dias de jejum e oração para ver o invisível no livro da providência divina. Presta atenção. Em segundo livro dos reis, parafraseando o texto, segundo livro dos reis, no capítulo 6, do versículo 16 ao 17, eu quero ler e você vai me acompanhar. E disse-lhe, não temas, porque maior são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu, e disse-lhe, Senhor, peço-lhe que abra os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. O Senhor está dizendo a mim e a você, quantos crentes, quantos cristãos estão vivendo uma cegueira espiritual, ao ponto de não conseguir enxergar o invisível de Deus. A pessoa, irmãos, é negativa. A pessoa é negativa. Ah, não vai dar certo, não vou conseguir, não vou chegar, tá difícil. Pessoas negativas não conseguem. E olha que só vive dentro da igreja. Olha que pega a Bíblia, coloca embaixo do braço. Olha que lê a Bíblia para lá, lê a Bíblia para cá. Mas nós aprendemos aqui que tanto em Atos capítulo de número 9, versículo 17 e 18, quando as escamas caíram dos olhos de Saulo, e agora em 2 Reis capítulo 6, 16 e 17, quando Eliseu ora, olha, irmãos, que as escamas elas só vão cair quando alguém orar por você nesse sentido. Orar para que Deus arranque essa cegueira espiritual. Para que você para de ser incrédulo. Para de ser incrédulo. Não, pastor, eu não sou incrédula, pastor. Eu não sou incrédulo, pastor. Irmãos, ora você está firme. Ora você está balançando. E o Senhor está dizendo a você, como ele fala, quando Eliseu ora e disse, Senhor, abre os olhos desse moço, porque ele está vendo só o perigo, ele está vendo só a dificuldade, ele está vendo só o obstáculo, só o empecilho, porque quanto mais as coisas se agravam, mais as suas vistas vai embaçando. Cabe agora você orar a Deus. Arranca essa escama. E é uma escama espiritual que quem coloca é os tipos de demônio para que você não consegue ver. E se você não conseguir ver, o que acontece? Uma frieza espiritual. E a frieza vem com o desânimo. E depois do desânimo vem a morte espiritualmente falando. Acompanha comigo. Irmãos, eu estou falando pelo Espírito porque é o seguinte. Essa campanha esse propósito foi preparado debaixo de um jejum de 24 horas. Esse propósito está debaixo de jejum. E o jejum, meus santos, é quebranta a carne. O jejum, ele te leva a uma conexão com Deus. Irmãos, tem crente que passa meses, anos, sem levantar um jejum ao Senhor. E jejum é propósito. Jejum não é ficar sem comer, ficar sem beber. Jejum é propósito. É por isso que tem muitas pessoas que não conseguem
ver o invisível. E eu vou falar, muitas vezes são pessoas religiosas. Estão na igreja por estar. Não sabe ler a Bíblia, não consegue ler a Bíblia, não entende a Bíblia. Só consegue aprender alguma coisa que o pastor fala no domingo, num culto de 1 hora e meia, 2 horas. Escuta, eu quero levar você a entender o que é a fé, que nos permite levar a circunstância natural, ativando uma visão espiritual que discerne a presença e a atuação de Deus mesmo nos momentos difíceis. Mesmo nos momentos difíceis, pastor, eu estou com contas atrasadas. Pastor, eu não estou conseguindo ir para frente. Não é hora de desespero. É a hora de você entrar em batalha, entendendo, se Deus me prometeu, eu sei que eu vou conseguir. Não pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, mas o que Ele me prometeu vai cumprir. Aí eu me lembro de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, um pouquinho de tempo, porque o que há de vir virá e não tardarás. Hoje vamos falar sobre teus olhos espirituais abertos para enxergar o invisível. É necessário você ter os olhos espirituais abertos para enxergar o invisível. Mas para que você consiga ter os olhos espirituais abertos, as escamas da cegueira espiritual tem que cair, como lemos aqui, ó, Atos 9:18. E logo caíram dos olhos como umas escamas. Lembra de Eliseu orando? Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. Porque até então ele só estava vendo o exército inimigo. Mas ao redor do exército inimigo estava o exército e os anjos de Deus. Eu quero mostrar para vocês que o moço estava apavorado. O moço de Eliseu estava apavorado porque só via o inimigo, mas Eliseu viu o exército celestial. Essa é a visão. Aonde a pessoa está vendo demônio, eu estou vendo o anjo de Deus. Aonde a pessoa está vendo o problema, eu estou vendo a solução. Aonde a pessoa está vendo o obstáculo, eu já estou vendo sendo removido. Irmãos, é isso que você tem que entender e acreditar. Deus é poderoso para mudar qualquer situação. Aí eu até escrevi aqui o que significa ver o invisível. Ver o invisível é enxergar com os olhos da fé e não como os olhos naturais. Porque se você começar a olhar as coisas com os olhos naturais, você entra em desespero. Pastor, como que é olhar as coisas com os olhos naturais? É quando você entra dentro de um supermercado. É quando você para abastecer o seu automóvel. Aí você fala assim, nossa, a gasolina tá muito caro, o álcool tá caro. Aí você olha assim, o arroz tá caro, o pó de café tá caro. Isso é olhar com os olhos natural. Mas se você olhar com os olhos espiritual, você vai olhar assim, diz tá caro, mas o Deus que eu sirvo é o dono do ouro e da prata. Se eu estou comprando é porque Deus está me dando condições, então eu não posso reclamar. Os olhos espirituais te levam a impulsionar, a acreditar e a certeza. É isso que Deus está falando. Mas os olhos naturais, nossa, como está caro. Nossa, está difícil. Eu não sei como eu vou sobreviver. Ei, até parece que é você que te sustenta mesmo. É Deus que te sustenta.
João capítulo 15, versículo 5, a parte B. Sem mim nada podeis fazer. É Deus que sustenta. Não, pastor, não deixa eu trabalhar não para ver se as coisas não acontecem. Ei, quem abre a porta? Deus. Ah, pastor, mas foi eu que fui. Ei, você só foi porque você tem saúde. Porque se você tivesse como esse homem aqui está na foto há 6 meses, você não conseguiria nem sair de casa. Deus está mostrando para você: é eu que te sustento, é eu que te levanto, é eu que abro porta. Então o Senhor está mostrando a mim e a você. Começa a enxergar com os olhos espirituais, mas para isso você precisa entender e compreender que você precisa ter um relacionamento com Deus. É acreditar nas promessas de Deus. Se você abrir a sua Bíblia, deixa eu ver se eu vou abrir aqui rapidinho. Romanos capítulo 4. Presta atenção, que eu vou falar para vocês sobre o invisível. Olha só. Romanos capítulo de número 4. Versículo 19. Presta atenção. Bíblia. Romanos capítulo 4, 19. E não enfraqueceu na fé, e nem atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para amortecimento do ventre de Sara. Ou seja, Abraão não olhou para a situação da esposa com quase 100 anos. Ele não enfraqueceu na fé, porque ele estava firmado em uma promessa. Se você estiver firmado em uma promessa, meu santo, minha santa, você pode descansar, porque você não vai morrer antes da promessa de Deus se cumprir na sua vida, na vida de alguém que Ele falou. É o invisível. Mas não, desespera. Versículo de número 20. Falando sobre fé. Romanos capítulo 4, versículo 20. Olha só. E não duvidou da promessa de Deus. Romanos 4, 20. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glórias a Deus. Olha aí. Agora eu pergunto, uma pessoa que está dentro da igreja há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, e não viu acontecer. Jesus olha para os discípulos e disse: não precisa ter medo, tenha fé. Marcos capítulo 4. Não precisa ter medo, tenha fé. Vê o invisível. Vocês andam comigo, vocês comem comigo, vocês viram os milagres. Vocês não vão morrer nessa tempestade, porque eu chamei vocês. É acreditar na promessa de Deus, mesmo sem ainda vê-la. É acreditar. Como Paulo nos afirma em 2 Coríntios 5,17. Nós não andamos por vista, mas andamos por fé.
Se Deus falou que vai fazer, meu querido, não tem demônio, não tem macumba, não tem nada que vai impedir. Por quê, pastor? Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu sou, e nada faz escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Não, mas o homem quer me mandar embora. A porta vai se fechar, só vai fechar se Deus permitir. Só vai mandar se Deus permitir. E se Deus permitir é porque ele tem um propósito muito maior do que você imagina. Mas isso você tem que materializar a fé. É discernir que Deus está presente e agindo mesmo quando o cenário parece contrário. Como, pastor? Lembrando de 1 Samuel 17:45 em diante, Davi no campo de batalha. Deus, irmãos, não estava ali presente aos olhos natural com Davi. Aqui, discernir que Deus está presente, agindo mesmo quando o cenário parece contrário. Irmãos, era impossível Davi vencer Golias. Vocês conhecem a história. Mas parece que não aprende, parece que não consegue colocar na mente, começa a se desesperar. Se a empresa parar uma semana, fica desesperado. Se as coisas não acontecer, fica desesperado. Pelo amor de Deus, Deus está falando. Você não depende da circunstância, você depende de Deus. Se Davi fosse dependendo das circunstâncias que estava ali, ele estava morto. E vocês conhecem o cenário, e ele vai ver esse gigante. Deus está falando com alguém nesta noite. Irmãos, quando eu vou orar no segundo dia e dobro o joelho dentro do vale para entregar o jejum, quando eu olho aqui, eu falo, Senhor, cadê os pedidos? Cadê as fotos? E aí eu me pergunto, Senhor, será que as pessoas não estão mandando porque tem que mandar uma quantia de R$5? Será, meu Deus? Senhor, então se o Senhor... E eu falei com Deus, Senhor, então se o Senhor levantar um empresário com condições para manter o ministério que o Senhor me confiou, Senhor, eu mando todo mundo enviar todos os pedidos, Senhor, sem falar de valor nenhum. Aí eu vou lá no caixa do ministério que o Senhor me confiou e pego e mando imprimir todas as fotos que me enviarem, mando imprimir todos os pedidos sem você enviar nenhum valor. Mas eu não tenho. Eu não tenho um governador, eu não tenho um presidente, eu não tenho um vereador, eu não tenho um mega empresário. Os irmãos que nos ajudam são aqueles que Deus levantou com muitas lutas e dificuldades. Eles contribuem. E alguns deles ainda o adversário consegue jogar alguma seta e eles pararem. Mas nós estamos aqui. Então, eu estou dizendo a vocês, irmãos, quando eu falo para vocês, irmão, envie o pedido. Você tem que enviar o pedido e uma quantia para eu imprimir. Porque se você enviar o pedido e não enviar a quantia, o pedido vai ficar ali no celular. A não ser quando Deus levanta o recurso e eu vou lá e tiro do caixa do ministério e mando imprimir. Eu vou mostrar para vocês, dentro de um texto, 3 verdades sobre o que acontece quando os olhos espirituais se abrem. O Diné está me auxiliando, como eu mostrei aí em Atos, capítulo de número 9, versículo 18. Ananias orou para Saulo, pois quando ele ora, as escamas caem dos seus olhos. E ali, quando as escamas caiu, ele foi batizado no Espírito Santo.
A glória de Deus se manifesta quando a cegueira espiritual saia. Irmãos, repito o que eu já disse no começo da live. Tem muitos cristãos com cegueira espiritual. Só conseguem enxergar o natural. E o natural, querido, sai. Olha o que Paulo fala sobre uma pessoa natural. Segundo os Coríntios, vamos lá. Segundo os Coríntios, capítulo 2. Vamos lá. Primeiros Coríntios, capítulo 2. Olha o que Paulo fala. Coloca aí, Ednésio, por favor. 1 Coríntios, capítulo de número 2, versículo 14, tá? Você que é muito natural, tá? Não deixe o espírito agir, pois uma pessoa para ser espiritual tem que estar com a vida no altar, tem que ter uma vida de oração, uma vida de renúncia, tem que levar uma vida de jejum, jejuar pelo menos 2 ou 3 vezes por semana, porque tem pessoas que levam anos para fazer um jejum e depois quer ver as coisas acontecer no mundo espiritual. Olha o que Paulo disse em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14. Ora, o homem natural, olha aí, meu Deus do céu, Bíblia. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque elas nem se discernem espiritualmente. Isso aí é uma pessoa natural. Nunca vai entender. O exemplo, olha para mim, eu dentro de um vale, com a barraca, 24 horas, sem beber, sem comer, isolado. Esse cara é doido. Esse cara tá doido. Sozinho aí dentro. Irmão, não vai entender porque é natural. É natural. E o interessante que o natural, ele engrandece a carne. Porque, irmãos, não é normal uma pessoa entrar, exemplo, dentro de um estádio de futebol e gritar o nome de uma pessoa que nem conhece ele, nem sabe que ele existe. E gritando para jogar uma bola dentro de uma trave, dentro de uma rede, e ganha milhões, e ainda as pessoas pagam para ouvi-los, pagam para ouvir gritos, e eles não são doidos. Olha o que Paulo está dizendo. Agora, olha o que Paulo fala de uma pessoa espiritual. Ele está falando de um homem natural, de uma pessoa natural. Não vai compreender nada. Você quer ver o agir de Deus? Começa a entrar no sobrenatural. Versículo de número 15 de 1 Coríntios 2,15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Aí ele finaliza com o versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-la, mas nós temos a mente de Cristo. Quem tem a mente de Cristo? A pessoa espiritual. Por que ela tem a mente de Cristo? Porque Cristo fala com ela. Cristo se revela a ela. Cristo mostra a ela. Então, se você não está vivendo essa experiência, alguma coisa está de errado na sua vida. Tem pessoas que têm visão. Vê o tamanho da saia da irmã, vê o tamanho da saia do irmão, vê o tamanho do cabelo da irmã, vê o tamanho do brinco da irmã, a visão. Mas não tem a visão de Deus, de ajudar, de abraçar, mas deixa para lá. 3 verdades sobre o que acontece quando os olhos espirituais se abrem. Primeiro,
O medo dá lugar à confiança. O medo dá lugar à confiança. É o que aconteceu com Davi. Os outros soldados tinham experiência na batalha, mas eram carnudos, eram carnais. E eles olharam para Golias e disseram: eu não vou enfrentar esse homem mesmo, carnal. Davi, quando ele entra no espírito, Rabashenevas, o medo dá lugar à confiança. Qual era a confiança de Davi? Davi desce para o campo de batalha, olha para o gigante Golias, 1 Samuel, capítulo 17, lá nos versículos 45, 46, 47, 42, 55, dizendo: tu vem a mim com espada e com lança. Olha aí, o medo dá lugar à confiança. Quando a pessoa abre os olhos espirituais, Davi olha e disse: tu vem a mim com espada e com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos Exércitos, a quem tu tem afrontado. E eu pergunto, será que você tem essa confiança? Diante da situação, ou você fica desesperado quando recebe um diagnóstico? Você fica desesperada quando recebe uma notícia? O que acontece, pastor? O moço estava com medo. 2 Reis, capítulo 6. O moço de Geazim estava com medo do exército, porque o sírio cercou. Então Eliseu faz uma oração, Deus abre os olhos dele, e Deus abriu os olhos, e ele viu os cavaleiros de Deus. Aqui, ó. O moço estava com medo, mas ao ver os carros de fogo, teve paz. Quando você passa a ser espiritual, começa a orar diante da situação, traz paz em seu coração. Paz diante da situação. Seu coração tem paz. O mundo pode estar desabando, mas você está em paz, porque o Senhor tem aquele que tem te sustentado. Escuta, hoje todo espírito de medo vai cair por terra em nome do Senhor Jesus. O invisível se torna mais real que visível. O que Eliseu via não era imaginação, era realidade espiritual. As batalhas espirituais são reais, como eu já disse, e eu falando sobre o vídeo do pastor. O pastor falando do amigo dele, que era espírita, que era macumbeiro, 20 anos na macumba, e ele se preparou um ano, ficou trancafiado num quarto para fazer um trabalho, e por causa de uma irmã intercedendo, o trabalho não foi realizado. Olha aí, ó. O que Eliseu viu não era imaginação, era realidade. Porque o mundo espiritual é real. Mas também a posição divina é real. Eu vou adiantar aqui. Você vê a provisão e a vitória antes dela acontecer. Quando os olhos espirituais, as escamas caem, você começa a ver. Você, irmãos, uma pessoa espiritual, ela olha para a empresa, até o tal horário não entrou ninguém. E ela fala: Senhor, eu creio que o Senhor vai enviar clientes. E se não enviar, tem problema não, porque o Senhor é o provedor. Senhor, o terreno já está vendido, o problema já está resolvido, o que acontecer é da tua permissão, e se acontecer, o nome do Senhor vai ser glorificado. Irmãos, isso é uma pessoa que acredita no invisível, porque é uma pessoa espiritual.
Uma pessoa que ela olha no material, uma pessoa natural, ela questiona muito, ela briga. A fé enxerga o milagre antes dele se manifestar. Lembra da mulher do fluxo de sangue, como eu já disse? Olha aqui, ó. A fé enxerga o milagre antes dele se manifestar. Ela olhou e disse: se eu somente tocar nas orlas da veste daquele homem, eu serei curada. Olha aí, irmãos, a fé enxerga o milagre antes dele se manifestar. E ela profetizou. Ela profetizou e você vai ver o livramento, resposta, provisão, mesmo em meio à luta. É na luta que você vai ver o livramento, é na luta que você vai ver a resposta. E eu vou finalizar. Agora, aí a pergunta que não quer se calar. Pastor Anderson, como que eu ativo essa visão espiritual? Vou te dar a receita. Primeiro, jejum e oração. Aquebrantar a carne, para ficar sensível à voz do Espírito. Jejum e oração. O jejum tira o foco da carne e afina o sentimento espiritual. Daniel, capítulo de número 10, versículo 2 ao 12. Depois você lê. Daniel, capítulo 10, versículo 2 ao 12. O jejum tira o foco da carne e afina os sentimentos espirituais. Trata de jejuar, minha santa. Trata de jejuar, meu santo. Hoje, adentramos no segundo dia. Você está no jejum comigo? Ah, pastor, mas eu não consigo, pastor, eu não aguento. Quem te falou que jejum é fácil? Se fosse fácil, todo mundo fazia. Oração abre o céu e ativa a revelação. Levanta o altar da oração que você vai ver. Deus falou com Ananias em Atos capítulo 9, porque ele estava orando. Segundo as Crônicas, capítulo 7, versículo 1, e acabando Salomão de orar, desceu fogo do céu e encheu a casa. Oração, meu querido. Orando. Orando. E eu já falei e repito, a oração é uma questão de sobrevivência. Aqui, ó. Meditação na palavra, você precisa ler a palavra. Porque Romanos, capítulo 10, versículo 17, agora acertei. É Romanos 10, 17. A Bíblia revela o mundo espiritual e fortalece a fé. A Bíblia revela o mundo espiritual e fortalece a fé. Se você ler a Bíblia, Romanos 10, 17, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Fica o dia todo no celular, o dia todo no computador, a noite toda no celular, a noite toda no computador, vai dormir não sei tantas horas, fica ali na televisão, irmão, não tem tempo. Aí que é revelação de Deus, não lê a Bíblia. Não lê a palavra, não tira um tempo para a palavra. Fica com o dedinho assim, ó no celular, ó o dedinho, ó aqui, ó, olha aqui, para saber as fofocas, para saber o que aconteceu e o que deixou de acontecer, mas vai ler a Bíblia, vai se alimentar, vai orar, vai jejuar para ver as coisas acontecer. Você está no mundo natural, mas você tem que ser espiritual. Pastor, como é que eu consigo crescer, pastor? Você precisa andar com pessoas espirituais.
Sabe por que a live que Deus me confiou a fazer não fica assim? Por quê? Porque é espiritual. Deixa eu entregar revelação, e não pregar verdade como nós temos pregado aqui. Você ia ver, irmão, como estava lotado esta live. Se eu só entregasse revelação, chave de casa, chave de carro, porta de emprego, cura, você ia ver como é que está assim, ó. Mas quando eu estava orando, jejuando, Deus falou comigo: filho, revelação é comprimento e a palavra é alimento. O moço estava com Eliseu, pessoa espiritual, de ajuda, que via Deus fazer. Irmão, você precisa andar com pessoas que têm vida com Deus. Você precisa estar ligado e estar ligado com pessoas que têm vida com Deus. Porque se você andar com pessoas carnudas, a sua tendência é virar carnudo. Você nunca vai ter experiência espiritual. E eu vou finalizar. Cair de joelhos. E aí, no decorrer, eu vou entendendo. Porque tem pessoas que desistem. Pessoas que desanimam. Porque está alimentando mais a carne do que o espírito. E a pessoa, quando ela tem. Essa pessoa, quando ela tem escamas, ela vê defeito em tudo e em todos. Ela vê o problema em tudo e em todos. Ela não consegue enxergar o problema dela. Ela não consegue enxergar o problema dele. Porque é cegueira. Mas nesta noite nós vamos orar para Deus arrancar essa cegueira espiritual. Nós vamos clamar para que o Senhor Deus arranque essa cegueira. Para que o Senhor Deus manifeste o poder dele na sua vida. No nome de Jesus. Eu quero te convidar a parar tudo que você estiver fazendo. E nós vamos falar com Deus. Nós vamos clamar ao Senhor. Nós vamos colocar diante do altar as nossas necessidades. Vamos falar com Deus. Do que você estiver fazendo, e levante um clamor. Assim como a Bíblia diz em Mateus capítulo 21, versículo 22. E tudo que pedires na oração, crendo ou recebendo. Aleluia, Jesus. Momento da oração, com o pastor Anderson de Souza. Senhor nosso Deus e Pai, nesta noite santa, em que adentramos no segundo dia deste propósito, nos colocamos diante da Tua presença, com fé, com uma fé viva, com o coração inclinado e com o ouvido do Espírito aberto, e lhe pedindo perdão dos pecados que cometemos, tanto eles por pensamentos, palavras, obras e gestos. Ó glorioso e maravilhoso Deus,
Te adoramos na beleza da tua santidade, pois o Senhor é o Deus invisível, mas é real. Tu és o Deus que criou todas as coisas com a palavra da sua boca. O mesmo que não vemos, e sabemos que existe, porque a tua palavra é mais verdadeira do que os nossos sentidos. Senhor, a tua palavra nos afirma em Hebreus capítulo 11, versículo 1, nos diz que a fé é a certeza do que se espera e prova do que não se vê. Meu Deus, é uma fé, meu Pai, invisível. Ah, Senhor, eu quero pedir em nome de Jesus que nesta noite gloriosa de oração o Senhor venha manifestar, meu Deus, esta graça para que nós alcancemos, meu Deus, o sobrenatural. Ó grande Deus, é por isso que neste jejum e oração declaramos que não andamos por sentimentos, nem pelo que enxergamos mais com os olhos naturais, mas pela fé que vem de ti, ó grande Deus. Muitos que estão orando comigo hoje estão em meio a guerras visíveis, dores, meu Deus, que ninguém vê, lágrimas, meu Deus, que ninguém entende, clamor que não tem som, mas tu, Senhor, tudo vê. Aleluia. O Senhor, meu Deus querido, nos sonda. O Senhor, meu Pai querido, sonda os corações, pesa o espírito e sabe até os pensamentos que ainda há de chegar na nossa boca, diz o salmista no Salmo 139. É por isso clamamos, abrimos os nossos olhos espirituais, que possamos ver além da porta fechada, Aragacé, da enfermidade, da crise, da perda. Ah, meu Deus! E acreditamos na espera, que vejamos os anjos, meu Deus, ao nosso redor, que vejamos, meu Deus, o céu aberto, enxergamos, meu Deus, as promessas já liberadas no mundo espiritual, Senhor. Assim como o Senhor abriu os olhos do moço de Eliseu, ele viu um carro de fogo. Abra os nossos olhos nesta noite. Mostra, Senhor, que somos mais do que vencedores, mesmo ainda que pareça que estamos perdendo. Levanta, Senhor, a nossa fé adormecida. Desperta a alma, Senhor. Desperta, meu Deus querido, a alma do teu filho, da tua filha, para confiar de novo, fortalecer aqueles que estão cansados. Renova a visão, meu Deus querido, que tem visto o deserto. Ah, na cheia sou. Seca, meu Deus querido, o silêncio. Declaramos, meu Deus, agora em nome de Jesus, eu verei o invisível. Eu creio que o Senhor Deus, meu Deus, falou, mesmo que ainda, meu Pai querido, se cumpra, eu creio. Meu Deus querido, eu confio, o teu filho confia.
que não possa, meu Pai querido, tocar, meu Deus, porque sabemos que o Senhor, meu Deus querido, é vivo, meu Deus. Como Jó disse, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará. Senhor, visita cada casa, cada família, cada irmão, irmã, conectado neste momento, neste propósito. Que essa fé sobrenatural invada o ambiente, que todo espírito, meu Pai, da incredulidade caia por terra, que todo bloqueio espiritual seja quebrado, que toda visão, meu Pai, embaraçada seja, meu Pai, restaurada. Pai, escreve o nosso nome no livro da providência que está aqui, meu Pai, nas minhas mãos. Meu Deus, a cada pedido que está escrito aqui, a cada foto representada, meu Deus, a cada nome representado, cada empresa representada, meu Deus, eu acredito, meu Deus, que testemunhos, meu Pai, vão se manifestar para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Pai, porque nós cremos que nesses 14 dias veremos o milagres, resposta, curas, restaurações, portas abertas, manifestação da tua glória. Ah, soberano, sim, Senhor, veremos o invisível, porque quem crer, vê, e quem vê, recebe, e quem recebe, testifica, meu Deus. E é no nome poderoso do Senhor Jesus, meu Deus, é que nós te clamamos, Pai. Meu Deus, como Bartimeu, que estava cego, meu Pai, mas ele ouviu falar do teu filho Jesus, e ele começou a clamar pela fé e acreditando que o invisível aconteceria. E quando o Senhor Jesus o pergunta, que querem que eu vos faça? E ele disse, eu quero ver. Meu Deus, e o milagre aconteceu na vida do cego, meu Deus, Bartimeu. Meu Deus, que essas escamas caiam por terra. Meu Deus querido, que todos que estão comigo nesse propósito vejam o invisível, meu Pai, se materializar nas vossas vidas, dentro dos vossos lares, no local de trabalho, meu Deus, naquilo que parece impedimento, meu obstáculo, Pai. Eu vou para os minutos finais desta oração, entregando nas tuas mãos, meu Pai, e acreditando, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, e apresentando ao Senhor o livro, meu Deus, da providência divina, os pedidos, meu Deus, que aqui estão, as fotos, meu Deus, representada, e crendo, meu Deus, que o espírito da morte já saiu da UTI, já saiu, meu Pai, desse hospital, pois o anjo chegou e o milagre acontece, meu Pai, dentro desse hospital e neste lar. Eu oro impetrando a sua bênção para a glória de Deus, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Glória a Deus, glória a Jesus. O pastor de joelho como está, já vamos para os minutos finais. São 22 horas. E eu quero chamar a sua atenção. Seja mais espiritual, para você ser sensível
a voz de Deus. E eu quero orar. Aqui está meu copo com água. E uma vez mais eu quero comunicar aos irmãos. Irmão, todos os pedidos, tá? Alguns irmãos estão escrevendo e tirando a foto. Outros estão digitando direto. Todos eles são impressos. Todos os pedidos, tanto pedido como fotos, são impressos. Eu mando para a gráfica. Então, você que está enviando ou vai enviar, você precisa enviar a quantia para eu imprimir os pedidos. Se você mandar os pedidos aos poucos, um exemplo, você manda um pedido hoje, e aí manda o outro depois de amanhã. O que você me mandou hoje, eu já mandei imprimir. Então, não tem como eu mandar imprimir na mesma folha. Então, você separa os 5 pedidos que cabem numa só folha e me manda tudo de vez. Aí eu só vou pagar os R$5. Se você tem 5 pedidos e os 5 pedidos cabem só numa folha, vou te dar um exemplo. Para que você entenda o que eu estou falando. Essa irmã aqui, ó. Ela mandou 7 pedidos. E os 7 pedidos coubem numa folha só. E ela me mandou 7 pedidos de vez. Então, mandamos imprimir. Ela mandou a quantia, mandamos imprimir. Está aqui, ó. Olha essa aqui. Então, eu expliquei isso. Então, se você for mandando aos poucos, você vai ter que enviar os valores. Senão, eu vou ter que deixar no celular e orar no celular. Eu não sei quando Deus enviar alguém com uma oferta abençoada, eu vou lá e mando imprimir tudo. E sem falar nada com ninguém. Tem pessoas que me mandam que eu nem falo nada. Eu mando imprimir e pronto. Mas Deus é tão bom que usa alguém que eu nem conheço e manda uma oferta. E a oferta que ela me mandou foi a oferta que eu mandei imprimir os pedidos. Deus cuida, irmãos. Deus cuida. Então, envie o seu pedido. A quantia é R$5. Vai valer a pena, você vai ver. Não pelo valor, mas pela sua fé. No nome de Jesus. Quero chamar a sua atenção. Você que está nesse momento, irmãos, eu não queria falar, porque até muitas vezes é constrangedor, mas eu preciso. Se eu não despertar você a nos ajudar, como é que eu vou fazer? Então eu preciso. Pastor, eu quero ser ofertante desse ministério, eu quero enviar meu dízimo, eu quero ser mantenedor. Pastor, eu quero contribuir com esta obra, porque essa obra não pode parar. Confesso para os irmãos, tem pessoas aqui, ó, que eu vou ter que pegar e apagar, porque sumiram, pararam. Mas não tem problema, continuo orando por elas. Mas eu quero agradecer a Deus pela sua fidelidade e que Deus venha retribuir e te recompensar em nome do Senhor Jesus. Me ajude em oração para Deus levantar dizimista, ofertante, mantenedores para esta obra. Amém? Pega o seu copo com água, por favor. E ao pegar o seu copo com água, você vai orar comigo. Grande Deus, é no nome do Senhor Jesus. Eu consagro a Ti esta água, materializando a fé e acreditando no impossível. Quando o Teu servo, a Tua serva, fazer uso desta água, que o sobrenatural aconteça, e o Teu nome será glorificado. Eu oro, meu Deus, agradecido
em nome de Jesus, para a glória de Deus, o nosso Senhor. Amém e graças a Deus. Que o Senhor te abençoe. Faça conforme o Senhor te orientou. Graças a Deus, que nos dá a vitória em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amanhã, querendo Deus, estaremos adentrando no terceiro dia do nosso propósito, no terceiro dia do santo jejum, e eu quero você comigo, para você contar testemunho. Obrigado, meu amigo Emondinésio, por estar sempre nos apoiando, nos auxiliando. Aí está aí, ó, quer ser o mantenedor deste ministério? Aí está o número do Pix, a Caixa Econômica Federal. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso da sua ajuda. Eu preciso. E eu confesso para você, não é falta de jejum, não é falta de oração, porque Deus é minha testemunha que eu oro e jejum por cada ofertante, por cada dizimista, por cada mantenedor. Deus é meu testemunho que eu faço isso. Eu apresento um por um no altar do Senhor. Então, meus amados irmãos, não é falta de cobertura, não. Não é falta de oração, de jejum, intercessão, não. Então, eu não sei, mas a minha parte eu estou fazendo. Eu preciso da sua ajuda. Se eu estou falando, é porque muitos pararam. Mas eu creio que o Senhor Deus vai levantar. Eu creio. Amém? Eu quero finalizar com a bênção apostólica. Eu quero finalizar e chamar a vossa atenção para ler o Salmo. Ontem você leu o Salmo 78, né? Você meditou no Salmo 78. Hoje você medita no Salmo 79. Salmo 79, leia com atenção. Irmãos, se vocês lembrarem quantas pessoas que eu citava o nome delas aí com frequência, ô irmã fulana, irmão ciclano, sumiram. Desapareceram. Mas enfim. Que o grande amor de Deus, a graça de Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre a vida de cada um e aqueles que aguardam a breve volta do Senhor Jesus. Diga comigo, amém. Faça assim com as suas mãos. Como ministro de Deus, profetizo eu que o seu sábado venha ser um sábado de paz, livramento, conquista, vitórias e realizações para a glória de Deus, em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Feche a sua mão em sinal de vitória. Que Deus vos abençoe. Tenha uma excelente, abençoada noite. E você que está comigo nesse santo jejum, não esqueça, daqui a pouquinho já estamos abrindo o terceiro dia do nosso propósito de 14 dias para a glória de Deus. Tenha uma excelente e abençoada noite.